Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Noite. Oba! Vamos lá. Então, aqui quem está com a gente chamado Varandagem é a Bel. Boa Eu sou o noite. Bob Bach. Boa noite. E essa noite vai ser para a gente falar um pouco sobre esse tema que é a poesia através do silêncio e das palavras. Tem algumas carinhas já conhecidas, algumas pessoas que já vi por aqui, outras que chegaram hoje. Muito feliz de terem separado a noite da semana de vocês para conversar sobre um tema tão irrelevante e importante quanto a poesia. Vamos lá, então. Bel, se quiser colocar o primeiro slide, a gente já vai conversando. Quando eu pensei o tema dessa live, o título veio bastante pronto. Silêncio, o coração da palavra. E eu não peguei esse tema da minha cabeça. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, tá dando um eco aqui. Só pra gente. Logo menos eu abro de novo pra vocês, tá? E a gente vai conversando, tirando dúvidas. A ideia é que até o fim da noite também a gente faça pelo menos um exercício para sair daqui já azeitado. Eu acho que ainda deve ter um microfone ligado. Vamos ver. Bom, vamos lá. Então, esse título saiu de um livro, de um conto da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, nesse conto, chamado como é que chama? Sobre a Noite em Berna, se eu não me engano. Não, A Noite na Montanha, que está dentro do livro A Descoberta do Mundo, de 1984. Nesse conto, ela fala sobre a noite em Berna. Berna é a capital da Suíça. E ela foi lá, em Berna, com o seu ex-marido, e ela começa a descrever que aos pouquinhos a cidade vai se silenciando, as luzes vão apagando, as crianças vão deixando de brincar na rua, e de repente existe um grande silêncio. Um silêncio que ela nunca tinha experimentado. É o silêncio da noite em Berna. E ela chega até a descrever, eu vou ler o trechinho que ela descreve, né? Que quando você vive esse silêncio, você não esquece dele, ela põe. Depois você nunca mais esquece. Inútil até fugir para outra cidade, pois quando menos se espera, pode-se reconhecê-lo de repente. Ao atravessar a rua no meio das buzinas dos carros, entre uma gargalhada fantasmagórica e outra, depois de uma palavra dita, às vezes no próprio coração da palavra. Ou seja, um silêncio que ela aprendeu na noite de Berna, mas que, uma vez aprendido, ela encontrou e esbarrou com esse silêncio em diversos lugares, inclusive no próprio coração da palavra. Pode pôr o próximo slide, por favor, Bel. E quando a gente olha, esse silêncio é recorrente na obra da Clarice. Quando você pega a antologia, né, dos contos dela, você vai encontrando outros trechos. Ela fala muito que ela não se considera uma pessoa culta, ela se considera uma intelectual inculta, mas ela tem uma fonte inesgotável de inspiração, de onde vem tudo isso. Então, tem outro trechinho aqui que eu queria ler para vocês, que está no conto Anonimato, escrito em 10 de fevereiro. Ela diz: Eu queria ficar calada. Há coisas que nunca escrevi e morrerei sem tê-las escrito. Essas por dinheiro nenhum. Há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte das minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais preciso que tudo, mais precioso que tudo, o próprio silêncio. Então ela, de certa forma, reconhece que a escrita dela vem dessa grande fonte de silêncio, que ela aprendeu em Berna. Mas aí fica o meu incômodo. Será que para a gente acessar esse silêncio que leva para uma inesgotável poesia, a gente precisa ir para Berna, na Suíça, passar uma noite lá? Eu acredito que não. E acho que ela também acredita que não. Porque a gente vai vendo a decorrência desse silêncio que ela vai encontrando e reencontrando. E eu queria trazer um outro poeta que também trabalha o silêncio, que é o meu poeta preferido. Ele se chama Alejandro Ruarros. Roberto Ruarros. Eu confundi o nome do meu próprio poeta preferido, veja só. Roberto Ruarros.
Ele escreveu 14 livros com o mesmo título, chamado Poesia Vertical. E esse poema tá num dessas poesias verticais, está na décimo primeiro volume. É, e diz assim: ali está a palavra. O medo está atrás da palavra. O gesto está em frente. Ao redor está o silêncio, como um traje demasiado apertado. Então, que curioso, né? A Clarice encontrou o silêncio no coração da palavra e o Roberto Rua Rosa entendeu que o silêncio está ao redor da palavra, ali quase com uma roupa muito justinha, muito apertada, muito incômoda. Então, existe uma vontade de significar dentro de um mundo de coisas silenciosas que apenas existem. Aí a gente começa a entender um pouco da característica das palavras, que é elas não são as coisas do mundo. As palavras não são as coisas do mundo. O mundo existe apesar das palavras. E as palavras existem para a gente conseguir pensar o mundo. As palavras são uma ferramenta que o cérebro inventou para a gente conseguir lidar com essa coisa que é a realidade, para a gente pensar melhor. Mas, graças a essa possibilidade das palavras não serem as coisas do mundo, é que a gente encontra o silêncio não apenas ao redor da palavra, mas também no coração da palavra. Porque a palavra é uma abstração. Por isso que quando eu digo para vocês cachorro, cada um vai imaginar um cachorro diferente aqui. Porque a palavra cachorro não significa um cachorro específico. Ela significa uma coisa que existe no mundo. Então, cada um pode imaginar essa coisa ao seu jeito, de acordo com a sua vivência em relação àquilo, as suas memórias, as suas sensações. Então, o silêncio mora dentro do coração da palavra, porque a palavra em si, quando a gente olha para ela, ela é vazia. Ela não se corresponde a alguma coisa que existe no mundo, apesar de corresponder a algo que existe silenciosamente no mundo. Então, o silêncio também está ao redor da palavra como uma roupa demasiado apertada, como diz o Roberto Rua Ross. Pode passar para o próximo, por favor, Bel. Tenho aqui mais um poema do Roberto Rua Ross, para a gente falar mais sobre o silêncio. O Roberto era essa pessoa que olhava para a palavra e para o silêncio também. Ele que me encafifou essa pulguinha na orelha. Ele foi das pessoas que fez isso. Esse poema é assim: o fruto é o resumo da árvore, o pássaro é o resumo do ar, o sangue é o resumo do homem, o ser é o resumo do nada. A metafísica do vento notifica-se de todos os resumos e do túnel que escavam as palavras por debaixo de todos os resumos. Porque a palavra não é o grito, mas sim acolhimento ou despedida. A palavra é o resumo do silêncio que é o resumo de tudo. Então, esse final, né, a gente passa exatamente por essa explicação. A palavra é o resumo do silêncio e o silêncio é o resumo de tudo que existe, apesar das palavras, de tudo que existe dessa forma não categorizada. As coisas existem numa trama, numa realidade muito onde tudo se mistura e as palavras tentam separar. E graças a essa característica das palavras de tentar separar as coisas, é que a gente cai no perigo de não saber usar as palavras. Eu não sei se eu sei usar as palavras. Eu não sei se existem as regras, eu não sei se eu estou seguindo as regras das palavras para usá-las. A gente fica achando que a gente não sabe usar a nossa própria língua. Eu fiz uma oficina ontem com o Marcelino Freire. E o Marcelino Freire, quem não conhece, pode procurar, é maravilhoso. E ele fala para as pessoas na oficina dele: ah, você não vai escrever por causa do português. Alguém falou para você do português. Que português é esse? Me fala quem é esse português que a gente vai conversar com ele, porque não é possível que você vai deixar de escrever por causa de um português. Eu achei maravilhosa essa ideia, né? Porque a gente se desapropria de brincar com essa materialidade de uma coisa que não tem essa concretude toda, né? Próximo slide, por favor. O Roberto Roas, ele mesmo tinha um mestre. Seu mestre chamava Antônio Porcia, que era amigo de Alejandra Pizarnik, era amigo de Otávio Paz, mas não é tão famoso quanto esses outros poetas. E o Antônio Porcia escreveu um livro chamado Vozes,
que são vários aforismos, vários pensamentos muito curtos, como esse aqui, né? Ele colocou: uma coisa, até não ser inteira, é ruído, e inteira é silêncio. Mais uma vez, né, a gente reforça essa ideia de que as coisas existem em silêncio e as palavras existem apesar das coisas e são algo com o qual a gente tem que lidar com esse vazio que existe nela, com essa possibilidade infinita que as palavras são. Por que que eu estou falando disso, né? Vamos lá, então. Aqui. Então, um complemento ao Antônio Porchia, né? Eu gosto de falar disso porque quando eu me deparei com essa ideia, essa noção de que então eu posso lidar com as palavras dentro do jogo da poesia, e que a poesia é olhar para a palavra e entender que ela é um universo de possibilidades. E a gente pode brincar com isso, e a gente só vai saber disso através do processo, através da brincadeira, de se colocar em jogo, de se colocar na possibilidade de falhar, de errar, de perder a comunicação, de encontrar uma outra comunicação. A gente entende que, então, a poesia é um processo, a poesia é uma brincadeira, a poesia é um jogo. E a poesia, sendo um processo, um jogo, uma brincadeira, ela vai contra todas as diretrizes do mundo capitalista, objetivo, racional, em que tudo precisa ter um objetivo, tudo precisa ter um porquê, tudo precisa seguir a normas e regras. Então, a poesia ela vai exatamente contra cada uma dessas coisas que são é, o que nos colocam como sendo a realidade. A realidade é essa coisa concreta, a realidade é essa coisa dura, a realidade é essa coisa cartesiana. Então a poesia não serve para nada. E aí a gente começa a desacreditar que a poesia e o silêncio vão nos fazer encontrar alguma coisa. Para explicar então como eu vou chegar na junção entre poesia e silêncio, eu preciso contar para vocês três memórias minhas que vocês vão entender esse percurso de como que eu cheguei então para falar aqui com vocês de poesia e de silêncio. A minha primeira memória tem a ver com o fato de que eu nasci numa família zen budista. O zen budismo é essa religião do leste asiático que fala sobre presença, fala sobre uma qualidade de estar no mundo estando presente. Não, não é sobre isso, mas é muito sobre isso também. Então, eu aprendi a meditar desde pequeno, eu aprendi a olhar para as coisas como elas são, como elas se apresentam, antes de aprisionar elas numa ideia sobre elas. Então, isso uma característica importante de quem eu fui quando eu era pequeno. Sabendo disso, uma outra característica uma outra memória que me foi muito impactante foi que quando eu tinha 10 anos, eu tive uma professora que estava explicando sobre ditadura militar pra gente, estava mostrando as músicas dos tropicalistas, e um dia ela mostrou pra gente a música Panis et Circenses, que tem essa frase: as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Eu não sei explicar a dimensão que essa frase teve de impacto, assim, comigo, sendo uma criança de 10 anos e lendo isso e ouvindo na música, a música é muito grandiosa, muito psicodélica, mas quando eu cheguei nessa frase, algo estalou ali. O que significa uma pessoa que está preocupada apenas em nascer e morrer dentro de uma sala de jantar, né? Enfim, depois com o contexto a gente entende um pouco mais, que falava também sobre a ditadura, mas fiquei preocupado em não ser uma pessoa que está apenas preocupada em nascer e morrer. Então, entre o nascer e morrer, quais são as outras coisas que a gente pode experimentar? Entre o nascer e o morrer, a coisa que a gente pode experimentar é viver. E viver é basicamente estar presente, né?
apesar das palavras, apesar das normas, apesar do raciocínio, é estar. Viver é estar. É, E a terceira memória que eu queria trazer pra gente foi quando, um pouco mais velho, eu devia ter uns 18, 19 anos, 20, eu assisti um documentário, meio por acaso, chamado The Brush Mind, com um mestre zen que pinta círculos em So. Os círculos, ele é um mestre de caligrafia e diz muito sobre presença também. O círculo em So é quase como se você registrasse a sua presença em uma pincelada. Então você respira, faz o círculo e ali você coloca a sua presença. Dentro dessa, desse documentário, a documentarista perguntava para o Cass, o que que você acha que é a coisa mais importante da sua obra? E aí ele respondeu, é a minha presença. E ele é um pacifista, né? Ele é uma pessoa envolvida em movimentos políticos, é um pacifista e ele entende que muito dos problemas do mundo estão em as pessoas não entenderem que elas estão preocupadas em nascer e morrer. E que talvez, se a gente entendesse um pouco mais sobre o estado de vivacidade, o estado de atenção na vida, talvez as coisas se resolvessem um pouco melhor. Então, essa é o motivo pelo qual ele pinta os círculos e pelo qual ele registra suas próprias presenças. Sabendo, então, desse panorama, na própria entrevista acontece essa pergunta, né? Pode voltar, Bel. Ela pergunta assim para ele, né? O que você acredita ser o maior presente que a sua arte entrega para o mundo? E ele responde: essa é uma resposta difícil. Eu acho que é a minha presença. Se é raso ou profundo, quem sabe? Mas o meu ser está ali, pintando algo. Quase como se congelasse ali naquela pintura. Aquilo pode comunicar energia, força, talvez preocupação com o futuro ou esperança. Tá tudo refletido honestamente na pintura. É, Disso eu pensei, poxa, eu não pinto, não tenho essa habilidade de pintar, mas eu escrevo e eu tenho uma habilidade com as palavras, que até então começou a travar. Em paralelo, eu vou dizer que eu comecei a frequentar os saraus e slams da cidade de São Paulo. Slams, para quem não conhece, são batalhas de poesia. E eu, ali na minha juventude, empaquei nos slams. Porque os slams são uma competição, uma batalha. E sabe quando você cai naquela coisa de escrever para que os outros gostem? Eu vou escrever alguma coisa que vai fazer sucesso. Eu vou escrever alguma coisa que alguém quer ouvir. E você para de escrever o que você quer escrever para você mesmo? Travei. Pensei, poxa, como é que eu posso recuperar isso? Lembrei disso e pensei, poxa, talvez eu esteja perdendo a minha presença na escrita, na minha arte, na literatura, na poesia. E passei a escrever então com mais frequência e tentando colocar essa qualidade a única responsabilidade no momento da escrita é de registrar o momento presente, registrar quem eu sou naquele momento, escrever o que me vem ali. E comecei então a escrever quase que diariamente. Passa o próximo slide só para a gente ver, para quem ficou curioso, ou curiosa, ou curiose, tem esse poema do Cass, ainda no documentário, né? Ele diz: se cada momento é toda a nossa vida, como ousamos matar o tempo? Se cada traço é todo o nosso fôlego, como ousamos corrigi-lo? Sabendo disso, então eu passei a não reescrever os poemas. Eu escrevia, eu ficava parado no poema pelo tempo que o poema precisava. Eu vou ficar 10 minutos, vai ser 10 minutos. Eu vou ficar 2 horas, vai ser 2 horas. Mas eu vou encerrar esse poema porque ali existe a presença daquele momento. E no outro dia eu escrevo outro momento eu escrevo outro. É, Pode passar o próximo slide. Esse é o Cais, para quem ficou com curiosidade de conhecê-lo. E o próximo slide é a pintura dele. Esse é um dos círculos em So que ele fez. Então, tenho essa vontade de registrar a minha presença ali nesses poemas, mas ainda sentia uma dificuldade com a palavra que ela ainda me vinha muito cartesiana. Sentia falta de liberar
essa percepção para esse momento silencioso, usar as palavras apesar das palavras. E aí conheci o John Cage. John Cage é um artista que ele é precursor da música concreta, ele inventou o piano preparado, e ele tem uma obra chamada 4:33. A obra 4:33 nada mais é do que uma obra em que ele vai até o piano, ele levanta a tampa do piano, faz que vai tocar e fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. Parece uma piada, mas a música que ele está tocando é a música dos ruídos, dos sons incidentais daquela sala, que nunca vai se repetir. Alguém que vai tossir, um carro que vai passar lá fora. As pessoas demoraram para entender isso, mas aos poucos elas foram entendendo o que que era o 4:33. Que o 4:33 era ele liberando a autoria da própria música para que ela acontecesse com os sons que estavam ali presentes. Então, tem a ver com um pouco também com a aleatoriedade. Pensei, isso pode entrar, esse movimento de aleatoriedade, de jogo, de perder o controle, pode ser interessante também. E aí, então, eu comecei a praticar colagens. Já que não dava para fazer com a palavra, comecei a fazer colagens, porque a colagem é super democrática, né? Você não precisa saber desenhar, você não precisa saber pintar, você só precisa caçar fazer o seu banco de imagens, recortar as suas imagens e recompor essas imagens. E o bom delas é que elas não permitem, por não depender da sua habilidade de desenho, por exemplo, você nunca vai pensar uma imagem e reproduzi-la do jeito que você imaginou, porque depende do banco de imagens que você criou. Você vai ter que lidar com a materialidade das coisas que estão ali. Então, passei a fazer essas colagens. Pode passar a próxima, por favor, Bel? Dentro, então, desse processo de escrever muitas vezes e fazer as colagens, eu acabei publicando essa trilogia, Nébula, Nódoa e Nímia. São 3 livros que falam sobre essas presenças e ausências que eu experimentei durante o processo de escrita. Então, todos os poemas acompanham também uma colagem, porque eu acredito que se o poema é um ser de palavras e que gera imagens na nossa cabeça, as imagens também vão gerar palavras. Então, os dois juntos são quase como estrofes, só que uma estrofe escrita em palavras e outra escrita em imagem, e elas se completam. Tenho até mais um agora que é o Náutico, mas ele não é tanto sobre presenças e ausências, então não coloquei ele aqui. Próximo. Aqui está um exemplo das imagens que eu seleciono para depois reconfigurar dentro do livro. Então, um processo bem manual, bem demorado. Não é como colocar no chat GPT e pedir para ele criar uma coisa e ele te entrega aquilo que você pediu. É um trabalho de presença também, de cuidado, de respirar o ácaro do livro que você está ali caçando, de doer o dedo por recortar coisas muito curtinhas, muito pequenininhas. É um processo bastante prazeroso, porque você vai fazendo as colagens e com o passar do tempo elas vão empilhando. Você fala, nossa, eu fiz isso aqui de colagem. Também que vai um pouco contra, né, essa lógica da velocidade que a gente vive. Próximo. Isso de liberar um pouco de. Foi uma grande lição de poesia para mim, de tirar o controle da minha obra me fez lembrar desse poema do Roberto Rojas, que diz assim: Hoje eu não fiz nada, mas muitas coisas se fizeram sem mim, não é em mim, se fizeram sem mim. Pássaros que não existem encontraram seu ninho. Sombras que talvez existam acharam seus corpos. Palavras que existem recuperaram seu silêncio. Não fazer nada às vezes salva o equilíbrio do mundo ao fazer com que algo também pese no prato vazio da balança. É, Não sei se está ficando claro onde está chegando, mas a poesia e o silêncio vão se encontrando na presença, vão se encontrando os dois nesse estado de brincadeira e de liberação para lidar com o que existe, com as coisas que são e com quem você é e com quem você está sendo. A gente vai juntando essas coisas todas e elas vão culminar num processo de poesia. Tudo bem?
Próximo slide. Também tem essa sensação de que quando a gente está falando de silêncio, confundimos às vezes com e os silenciados? E as pessoas que estão silenciadas? São coisas diferentes. O silenciamento e aquele que silencia para encontrar alguma coisa. São movimentos opostos. Esse silêncio, inclusive, o silêncio de encontrar a liberdade dentro do não fazer, ele ajuda inclusive aos que estão silenciados. Porque são coisas diferentes, são coisas opostas. Ajuda a entender um pouco também esse poema do Roberto Rojas. O poema é assim: o silêncio daquele que não pode falar é diferente do silêncio daquele que pode falar. A luz e as suas substituições não refletem o mesmo no primeiro e no segundo silêncio. As coisas e as suas sombras não medem o mesmo. O pó e os seus ecos não partilham o mesmo. As mãos não mentem o mesmo. E as palavras para colocar num não servem para colocar no outro, mas servem, no entanto, ambos ao grande silêncio independente que os rodeia e nos rodeia. Vou recorrer aqui a uma outra experiência, um outro autor que encontrou o silêncio, chamado Erling Cage. Ele escreveu esse livro aqui, acho que não está focando, né? O livro se chama Silêncio na Era do Ruído. O Erling Cage, ele é um escalador e ele subiu o Monte Everest. E dentro desse processo dele de escalar o Monte Everest, ele encontrou também o silêncio, mas uma outra qualidade de silêncio. E quando ele voltou, ele percebeu quão político e quão potente é o silêncio. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a falar de silêncio e de espaços de silêncio, soa algo elitista. E soa algo elitista porque nos fizeram acreditar que o silêncio é um luxo. Nos fizeram acreditar que o silêncio não é pra gente. O silêncio é para quem tem tempo, quem tem dinheiro, quem tem a possibilidade de criar esse espaço de abertura para existir sem preocupações, sendo que, na verdade, esse espaço de silêncio é fundamental para qualquer pessoa. Esse espaço de poesia é fundamental para qualquer ser que esteja vivo, não se preocupar apenas com nascer e morrer, que esteja preocupado também em ser, em existir. E o Erling Cage, quando ele voltou, ele reparou isso. Ele falou: Nossa, o silêncio é uma coisa que virou um produto. Ele diz assim: pessoas com salários baixos trabalham, via de regra, em locais mais barulhentos do que as pessoas com salários altos. E as casas e apartamentos onde elas moram têm pior isolamento acústico. Os bens de vida moram em lugares com menos barulho e ar mais puro, e seus carros também fazem menos barulho. Assim como suas máquinas de lavar roupas, essas pessoas têm mais tempo livre e comem comidas menos processadas e mais saudáveis. O silêncio passou a fazer parte da disparidade que permite a certas pessoas viver uma vida mais longa, mais saudável e mais rica do que a maioria. Percebe como é perigoso a gente cair nessa falácia do mundo de wellness, de bem-estar, de comprar o silêncio. Quando a gente precisa comprar o silêncio, a gente precisa morar num bairro, entende, no bairro X para ter acesso ao silêncio, fazer a meditação X para ter acesso ao silêncio, sendo que ela está disponível para gente na literatura, ela está disponível na fruição da arte, ela está disponível em desligar o celular por 20 minutos, né? E isso reflete em qualidade de vida, isso reflete em qualidade de presença, isso reflete em disponibilidade para encontrar soluções diferentes, para criar conexões diferentes. Se a gente começa a usar a nossa palavra de formas diferentes, a gente automaticamente usa as ferramentas que são as nossas para pensar melhor de outras formas.
E o Erling Cage, ele cita até, ele fala, Jesus recorreu ao silêncio no deserto, Buda recolheu ao silêncio na beira de um rio. E veja as transformações que essas figuras fizeram na história, né? Então, quando ele diz que aqui no poema do Roberto Arroz, né? O grande silêncio independente que os rodeia e nos rodeia. O Erling Cage fala: nós todos somos parte de um continente, mas precisamos levar conosco o incrível potencial de sermos uma ilha. A gente só consegue ser uma ilha quando a gente tem espaço para desenvolver quem a gente é, quais são os nossos pensamentos, desenvolver a nossa digestão do mundo. O silêncio, a poesia fazem parte desse processo de digerir o mundo, para devolver algo ao mundo. Então a gente faz parte de um continente, mas como que a gente cultiva a nossa capacidade de ser uma ilha de silêncio quando necessário? Então, a primeira pergunta que pode ter surgido para vocês é: será que o silêncio é para mim? Será que tem a ver? Sim. E agora, a poesia. Será que a poesia é para mim? Da mesma forma que o silêncio, a poesia também foi cooptada por uma classe dominante. E a gente percebe isso quando falam para a gente, quando deixam de ensinar poesia para a gente na escola, mas quando a gente liga a televisão, estão usando poesia para fazer um comercial de perfume e tentar vender isso para a gente no Dia das Mães. Percebe? Quando a publicidade entende o poder de uma poesia, o poder de manipular as palavras para te seduzir, para fazer o que querem, mas não te ensinam a fazer isso na escola, não te ensinam a abrir, né, esse quase esse olho para o mundo da poesia. Esse olho permanece fechado por muito tempo. E se a gente não abre sozinho, não vai ter quem abra, né? As palavras são essa ferramenta que ajudam a gente, inclusive, quando a gente poetiza, a gente coloca a nossa voz, a nossa subjetividade para o outro. A gente começa a construir redes, a gente começa a construir identidades, a gente se conecta com pessoas que sentem, vivem, experimentam as mesmas coisas que nós. Então, inclusive, o ato de poetizar é um ato completamente político. O Otávio Paz, no seu livro O Arco e a Lira, ele fala que uma das funções da poesia é poetizar a vida social e socializar a palavra poética. Esse duplo movimento é importante para a gente se reconhecer como um grupo humano, porque os humanos têm essa necessidade básica, que é a da ludicidade, que é o de devanear, que é o de olhar para o mundo tal e qual ele é e encontrar essas possibilidades, essas novas possibilidades, né, para ele. Outro momento importante foi um livro que eu encontrei chamado O Mundo do Silêncio, do suíço Max Pickard. Passa o próximo slide só para eu ver qual que é, Bel, por favor. Ah, não, pode voltar. Daqui a pouco eu volto nesse. O Max Pickard, ele foi um poeta, escritor, filósofo, e ele categorizou os tipos de silêncio do mundo. Porque parece que quando a gente fala de silêncio, a gente está falando de uma coisa só. E, de novo, a palavra, ela é muito porosa. Eu posso estar falando de silêncio e para uma pessoa bate uma paz de espírito e para outra bate um luto. Então a gente já percebe essa característica de que quando eu falo de silêncio, de repente, eu posso estar falando de silêncios diferentes, assim como eu falo de amor. Eu posso falar a palavra amor e alguém pensar num amor materno e outra pessoa pensar num amor romântico. Existem tipos de amor, existem também tipos de silêncio, mas também fomos ensinadas a excluir o silêncio da nossa vida. Tanto que quando alguém está em silêncio, você pergunta: tá tudo bem? Você está triste? Ou se. Enfim, é isso, né? Geralmente o silêncio virou uma característica negativa dentro da nossa sociedade. Alguém foi silenciado, alguém está em silêncio porque está de luto. O Max Pickard, para recuperar essa qualidade do silêncio na nossa vida, ele categorizou os tipos de silêncio. Então tem o silêncio da morte, o silêncio da criança, o silêncio da natureza, o silêncio do céu, o silêncio do animal. E cada um desses tipos de silêncio
são uma fonte inesgotável para a gente olhar para o mundo e encontrar essas possibilidades diferentes de experimentar a realidade através da poesia. A partir disso, então, eu desenvolvi a minha oficina com base na minha própria experiência. Lembra que eu estava travado, não conseguia mais escrever, porque eu não estava mais no momento presente? Foi assim que eu comecei com esse livro, que eu comecei a desenvolver exercícios para mim mesmo e comecei a criar então a Poe Silêncio, que virou a Poe Silêncio. Isso há mais ou menos 13 anos atrás. 13, 14 anos. Próximo slide, por favor. O Roberto Roarros tem esse outro poema que eu acho interessantíssimo, que tem a ver com o que o poeta faz, então. Quando a gente está falando de poesia, por que que é importante, né? Aí diz aqui o poema: desbatizar o mundo, sacrificar o nome das coisas para ganhar a sua presença. O mundo é um chamamento despido, uma voz e não um nome, uma voz e seu próprio eco às costas. E a palavra do homem é parte dessa voz. Aqui, do homem pensando humanidade, né? Linguagem machista. Não um sinal com um dedo, não um rótulo de arquivo, nem uma entrada do dicionário, nem uma cédula de identidade sonora, nem uma bandeira indicativa da topografia do abismo, o ofício da palavra, para além da pequena miséria e a pequena ternura de designar isso ou aquilo, é um ato de amor, criar presença. O ofício da palavra é a possibilidade do mundo dizer ao mundo, a possibilidade do mundo dizer ao homem. A palavra, esse corpo contra tudo. A palavra, esses olhos abertos. Eu senti e é isso, né? Já li a Roberto Roarros, aí encontrei o Max Pickard, somei a experiência do John Cage, e encontrei os textos da Clarice. Falei, gente, todos eles estão falando da mesma coisa. Como existe essa capacidade de. Existe uma coisa que é o poema, escrever poemas, mas para escrever poemas, antes é necessário abrir o olho da poesia. E o olho da poesia se abre com o silêncio. O olho da poesia se abre com a presença. O olho da poesia se abre com prática. Se abre com. Porque é isso, né? É contra-intuitivo dentro da sociedade em que a gente está abrir o olho da poesia, mas é possível. E não só desbatizar o mundo, né? Pode passar o próximo slide, por favor. O Roberto Roarros também diz que é importante também realizar os silêncios do mundo. Então ele diz aqui: dizemos o que dizemos para que a morte não tenha a última palavra, mas terá a morte o último silêncio? Há que dizer também o último silêncio. Eu acho que a gente consegue dizer os silêncios através das poesias. A poesia é uma tradução do silêncio. A poesia é uma tradução de alguém que está, experimenta e traduz essa experiência de estar através de um poema. O poema sendo, então, a tradução dos silêncios. Próximo. Esse é o último, né? Perfeito. Então, vou falar para vocês agora um pouco do percurso da Poe Silêncio até a gente chegar aqui. Que é a Poe Silêncio, né? Eu comecei a dar a Poe Silêncio em Sescs. Tive a honra de estrear a Poe Silêncio no Sesc Vila Mariana. Depois disso passou pelo Sesc Avenida Paulista, Sesc Arsenal lá em Cuiabá. Viajou assim, viajou. Aqui a gente tem algumas fotinhos, né, das turmas. E os resultados eram sempre muito interessantes, assim, de pessoas que faziam uma vez e voltavam. Falava, mas gente, a mesma oficina, você voltou, voltei, porque os disparadores. Voltei outra pessoa, né? Voltei, era uma pessoa, agora eu sou outra e vou fazer de novo. As turmas, então, sempre interessantíssimas, mas tivemos a pandemia. E depois da pandemia, nem o SESC, nem os centros culturais, tudo virou outro mundo, né? É muito mais difícil agora reunir uma turma presencialmente. E aí encontrei então a varandagem. E aí eu vou pedir para Bel dizer que na verdade, como eles me encontraram, na verdade, porque não fui eu que encontrei varandagem, varandagem me encontrou desses acasos do destino, dessas conexões aleatórias que fazem todo sentido. Bel, por favor, conta aí pra gente. Enquanto eu bebo uma aguinha. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bel da Varandagem.
Então, eu vou contar primeiro como foi esse encontro, que não foi eu que encontrei o Bob também. Foi um encontro bem aleatório. A varandagem sou eu e o André Luiz, que é meu companheiro, e a gente é uma produtora digital. E aí a gente encontrou o Bob no jornal, no jornal mesmo, no Nexo Jornal. Naquela semana a gente tinha ido numa apresentação de curtas aqui da cidade. A gente está em Assis, interior, São Paulo, perto do Paraná ali. E estava tendo uma exposição de curtas e a gente foi nessa exposição. E aí, depois, vendo no jornal, um dos atores dessa exposição de curtas tinha indicado livros de poesia. E aí estava lá o Bob. E aí a gente foi atrás dele, procurou o perfil e fez esse contato com ele, porque o André já trabalhava, né, em produtora digital, já fazia curso, enfim. E aí o Bob só falou sim. E foi um sim, assim, muito fácil, assim, vamos fazer então, isso faz sentido. A gente estava criando a varandagem naquele momento e a varandagem veio cheia de muita vontade, assim, de fazer, de proporcionar uma experiência que as pessoas se sentissem numa varanda, assim, como se você estivesse ampliando sua visão de mundo ali e juntando o que é interno e o que é externo e fazendo toda essa esse processo, né, de politizar, né, através do silêncio, através da palavra, de fazer esse movimento de reflexão, né? E de troca com o real, de ver a vida de outras formas. E a varandagem nasceu assim, o primeiro pé da varandagem, né, foi a produção com o Bob. E aí a gente falou, nossa, ele é exatamente o encaixe, né? Como começar melhor do que com poesia, dando esse primeiro passo com tanto sentido assim. E aí, no final de 2024, em dezembro, a gente fez a produção. Então, ali na primeira foto é o André, né, que foi esse primeiro, esse primeiro elo, o André e o Bob. E aí a gente foi se encontrar com o Bob na real mesmo, assim, a gente olhou, vamos fazer esse projeto, vamos, então vamos se encontrar e vamos fazer. E aí, quando a gente se encontrou com o Bob, ele tava cheio de livro, assim, cheio do roteiro, assim, super bem preparado, muito disposto, um querido, assim, pessoalmente também. E aí a gente produziu o curso, e aí a gente chamou amigos que a gente confia muito no trabalho, né? Então, foi o André Zotelli, eu, né, Isabel Marcareto, que fiz a parte do design, Juliano Garré, que é o Ju, que fez a edição do curso, que ficou muito bonito, o Miguel, que fez a captação ali na hora, e o Shark Group, que é o Theo e o Renan, que eles fizeram o desenvolvimento do site. E aí a gente fez isso acontecer pela primeira vez em janeiro do ano passado, né, de 2025, e ficou essa construção de um curso com muito sentido, com muita profundidade, assim. O Bob é uma pessoa com, assim, uma dedicação, assim, parece que ele traz muitas referências, então, assim, é um curso que tem poesia de fato mesmo, ele traz muitas coisas, igual ele está fazendo aqui agora, né? E aí foi muito legal que até na própria produção visual, né, que eu fui a designer desse projeto, a gente encontrou elementos assim que tinham super a ver com o que a gente estava falando, com o silêncio e com a poesia, que foi a escada. Então tinha várias escadas em espiral, né? Era tanto uma escada para chegar no lugar que a gente ia gravar e dentro do lugar ainda tinha essa escada em espiral. E aí esse espiral enquanto um caracol, enquanto o cabelo do Bob, enquanto uma coisa que, esse movimento que é tanto circular e tanto ascendente, né? E aí a gente criou esse curso que é, né? Criou não, a gente produziu o que ele já trouxe. Então a gente foi o cenário para tudo isso, que foi a maior honra, assim, de estar fazendo isso. E aí o Muito que que tem bom. nesse curso, né? Aí o Bob vai falar. Não, e vocês, depois disso, já fizeram outros cursos, já tem um catálogo Sim. gigantesco, mas eu tenho a honra de ter sido o primeiro a dizer sim e ter feito, né? E a gente fez algumas versões do curso. A gente fez uma versão que era metade síncrona e metade gravada. Aí a gente foi entendendo que ainda na parte síncrona era difícil para as pessoas estarem online, e a gente Uhum. conseguiu adaptar agora para uma versão completamente online. Então vocês conseguem fazer o curso de forma completamente. Comprou, vai fazer o curso no seu tempo, os exercícios quando quiser, como quiser. Então o que que é o curso, né? São 4 aulas gravadas, Outro cada módulo. aula tem 4 módulos.
e os módulos duram, são 17 aulas, né? 17 vídeos, cada uma com um tema. Tem 4 exercícios, então para cada módulo tem um exercício ao final para vocês praticarem, porque o músculo da poesia é um músculo que precisa de exercício. A gente só consegue desautomatizar a nossa palavra e a nossa forma de estar no mundo através de exercício. Então acho que foi um acerto colocar os exercícios em áudio para a gente desestimular também a visão, a palavra, o apego com a instrução para praticar outra habilidade. Vão junto também 2 e-books, o Pequeno Caderno de Instruções Silenciosas, que também tem alguns exercícios possíveis, e Dicas Pois Silêncio, que são dicas possíveis ali para vocês lembrarem de tópicos importantes do curso. E tem também um grupo de compartilhamento no WhatsApp. Para quem quiser mandar os exercícios que fez, eu vou dar uma olhadinha, eu vou comentar. Quem fez também vai poder olhar. Acho que as trocas são muito ricas, né? Na Pois Silêncio era uma coisa que eu não queria perder do presencial pro online. E agora conta pra gente, Bel, quem quiser fazer, como que faz? E depois a gente vai pro exercício, tá? Vamos Boa. começar nosso exercício. Lembrei também que tem uma outra iniciativa que a gente fez com o caderno de instruções silenciosas, que tem isso bastante da prática, que o Bob vai mandando, né? É um momento. Então a gente faz a pausa poética num grupo de WhatsApp, o Bob vai mandando essas instruções silenciosas e a gente vai escrevendo e compartilhando ali nesse grupo. E vai rolar uma pausa poética de inverno, que é mais uma edição aí em julho, talvez. E aí a gente vai divulgando, vocês vão ficar sabendo também. Então tem várias formas assim de encontrar o Bob com tudo isso. E aí como faz para comprar esse curso, né? Que são essas 17 aulas gravadas, os 4 áudios de exercício, o grupo de compartilhamento, essa curadoria de conteúdo que o Bob falou já traz várias referências e no curso é muito mais profundo isso, né? Tem essas dicas em PDF, o caderno em PDF por um ano de acesso. Tudo isso por 213 ou até 10 vezes de 25,60 reais, né? E aí é isso. Como que será que vai bater para você? A gente não sabe. Então tem isso do curso também, é uma experiência de encontro, né? Com você mesmo, com o silêncio, com a palavra, com tudo isso. E eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp o link, né, da página de vendas, que está explicado bem direitinho. Tem também um PDF com o que tem em cada aula. Enfim, tá bem bonitinha essa página. E aí eu mando para vocês pelo WhatsApp mesmo. E para quem, né, agora a gente está fechando já a primeira turma, né, que foi em janeiro do ano passado. Então, para quem já perdeu o acesso, né, comprou pela primeira vez, a gente vai mandar um e-mail para fazer essa renovação com um desconto especial ali. Então é isso, bora para o exercício de hoje. Muito bom. Então, para a gente começar a perder o medo das palavras e de escrever uma coisa que seja errada, vamos olhar só para as palavras hoje. Eu descobri um poeta sul-coreano maravilhoso chamado Lee Song-book. E ele tem uma abordagem muito interessante, né, sobre a poesia. Ele acha que tem a ver um pouco com a velocidade com a qual a gente passa pelas palavras. Ele fala assim, ai, você acreditar que um bom poema tem a ver com uma profundidade, você precisa ser uma pessoa muito profunda, ter vivido muitas experiências, acreditar, por exemplo, que a comida só vai ficar boa na sua boca se você ficar com muito tempo com a comida lá dentro. E ao contrário, ela vai perder o gosto. Então, as palavras precisam passar por você com alguma velocidade, sem que você pense muito sobre elas, para que elas apareçam ali de uma forma diferente. O exercício será esse então. Cada um de vocês, aí onde vocês estiverem, vão alcançar o livro mais próximo de vocês. Vão alcançar qual é o livro que vocês têm aí mais à mão. E todo mundo vai abrir uma página aleatória. Essa página aleatória tem uma primeira frase. Por exemplo, vou abrir aqui o meu. A primeira frase é bom compartilhar. Essa é a frase que eu tenho. É bom compartilhar. Eu tenho 3 palavras aqui. É
bom compartilhar nessa frase. Eu vou separá-las e eu vou colocar palavras entre elas. Então, não vai ser mais uma frase é bom compartilhar. Eu vou separar essas três palavras e vou usá-las em outras frases. Eu posso criar uma frase maior, eu posso criar cada uma numa estrofe, eu posso criar cada uma numa linha, eu posso colocar todas na mesma linha, mas com outras palavras entre elas. A única regra é utilizar as palavras da primeira frase. Se a primeira frase tem 5 palavras, vão ser 5 palavras. Se a primeira frase tem 10 palavras, são 10 palavras que você vai usar nesse texto que você vai fazer. Mas sem compromisso em dizer algo, em comunicar algo. Experimente uma brincadeira. Experimente gerar um choquinho com essas palavras. Experimente gerar um atrito com essas palavras. Experimente desarticular essa frase. Tudo bem? A ideia, como a gente avançou um pouco o horário, a ideia, então, é que hoje vocês utilizem esses 5 minutos que vocês separaram para escrever, e amanhã, no mesmo horário da aula, a gente vai abrir o grupo do WhatsApp. E aí vocês vão poder colocar no grupo de WhatsApp só o exercício de vocês, sem explicação. Escreve e manda lá no grupo, e a gente vai ver o panorama de poesias incríveis que vão aparecer lá. Vai ser o melhor poema da sua vida? Provavelmente não, porque é um exercício. Mas esse exercício que você fez pode gerar em você uma fagulha para uma poesia, ou em outros de nós, uma fagulha para uma poesia que pode ser a poesia da nossa vida. Então, esse é o combinado. Só respondendo agora, então a gente vai ter 5 minutos para escrever. O Pablo mandou aqui. Olá, Pablo. Pode compartilhar as referências, em especial do sul-coreano? Sim, sim. Eu coloco amanhã no grupo, ou hoje mesmo. Eu mando lá o nome das referências que eu coloquei. Então, teremos agora 5 minutos para escrever. E aí eu volto só para o boa noite final, tá bom? O exercício então é abrir um livro aleatório, escolher, olhar a primeira frase e usar as palavras da primeira frase para escrever alguma outra coisa. Você vai escrever alguma outra coisa usando as palavras da primeira frase da página que você abriu. Não pode deixar a palavra de fora, tá? Não pode roubar no jogo. Boa escrita para vocês. Eu vou marcar aqui 5 minutos certinho, tá? E depois a gente fala um pouquinho do processo.
Quase um minutinho final. Estamos nos aproximando do minuto final. E tempo esgotado. Fiquem com a tranquilidade de que é um exercício. Se quiserem refazer o exercício com outro e colocar também 5 minutos, pode ser, mas tentem não refazer esse que vocês fizeram hoje, certo? Vamos ver o que que saiu com o tempo que a gente teve. Eu costumo usar bastante esse critério da limitação criativa, porque ajuda a gente a entregar alguma coisa. Um dos grandes problemas de quem começou a escrever poesia, de quem começou a fazer arte, é de não saber a hora de parar, de não saber quando está pronto. Porque não é como uma meta, né, que você tem que bater. Como que eu vou saber que eu acabei? Se a gente se coloca um tempo, um critério, um limite, a gente vai acabar e ver como ficou. Então, enquanto exercício, a limitação do tempo é muito bem-vinda. Bom, para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, encontrado um pouquinho do que vieram procurar aqui, que é um pouquinho dessa pesquisa em relação ao silêncio, à palavra, a esse olho da poesia que está adormecido e que a gente pode abrir, que a gente precisa abrir para viver uma vida mais humana, uma qualidade intrinsecamente humana é a da palavra e é a de brincar, é a da ludicidade. Eu espero que isso reflita de forma positiva na vida de vocês, dando essa chance para a poesia e para as palavras. Obrigado, obrigado, Bel. Se quiser dar uma boa noite também. Obrigada, pessoal, pela presença, pelo tempo. E é isso, a gente já está fazendo aqui. Obrigado, beijo, Tâmara, você estava aí. Beijo. Ei, querido. Saudades. Sim, também. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Nos vemos em breve. Amanhã no grupo, hein? Amanhã eu quero. Amanhã às 8 da noite eu vou abrir o grupo para ver os exercícios. Boa Bom, noite, combinado. Boa boa Obrigada. noite, boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ai, tô adorando esse momento final, as pessoas abrindo as câmeras para dar um tchauzinho, conhecendo quem tava aqui. Boa noite. Boa noite, Aurora. Ju tava aí também, que legal. Meu Deus, eu vejo apenas uma sombra na Ju, mas eu tenho certeza que você tá aí, Ju. Bom, então é isso. Ah, apareceu! Sim. Ah, que legal que você veio! Saudade. Ju foi aprendiz lá da fábrica muitos anos atrás e Olha, hoje tá aí voando. que chique. Boa noite. Boa noite.
Então tá, então vamos encerrar a live. Vamos, encerrando aqui. Boa Beijo, noite, Bel, boa Bob. noite. Obrigada. Até.